Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. É um prazer compartilhar da palavra poderosa de Deus nessa segunda-feira. É um prazer compartilhar dessa palavra que tem poder para mudar a nossa trajetória de vida, nos dar a esperança de um novo tempo, de uma nova história. Por mais que nós achemos que todas as coisas acontecem por acaso, alguns pensam dessa forma, mas nós sabemos que as coisas acontecem decorrentes daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos e daquilo que nós procrastinamos às vezes até. Então nós precisamos entender que existe um propósito para nós aqui na Terra, existe um propósito da nossa vinda, da nossa estada, da nossa peregrinação aqui na Terra. Jesus pagou um alto preço por amor de nós. Ele derramou seu sangue precioso para mim e você ter acesso, livre acesso com o Pai. Então, amados, quando nós entendemos isso, nós sabemos que há algo muito maior. Não é só nascermos, crescermos e morrermos. Existe um padrão de conduta e um padrão para que nós fôssemos estabelecidos aqui na Terra. E sempre foi para que nós refletíssemos a imagem de Jesus ou pudéssemos caminhar e levar o Evangelho de Cristo a toda criatura, aquele que não conhece, aquele que está vivendo na perdição ou em trevas. Eu quero compartilhar um texto, ele é muito profundo porque ele fala sobre o juízo final. E Jesus nos faz uma menção, através do livro de Mateus, sobre este tema. Eu quero compartilhar, está no capítulo 25, do versículo 31 ao 33. Nós vamos ler. A palavra de Deus diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor que separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Amados, ele está declarando esta primeira parte aqui do grande julgamento no retorno de Jesus, porque as pessoas, ou nós estamos vivendo um tempo em que talvez muitos, até mesmo que estão inseridos na igreja, caminhando com Cristo, falando que são cristãos ou que servem a Cristo, que vivem para Cristo, mas esta esperança de que Cristo vai voltar parece que é um reflexo somente do passado, que não se tornará no presente ou num futuro breve, não acontecerá. Por quê? Porque nós estamos caminhando para aquilo que nós achamos ou que nós constituímos aqui. Então, quando nós fazemos todas essas coisas, não entendendo e esquecendo que Jesus voltará, a palavra dele nos revela isso. E a palavra de Deus diz que ele virá como um grande juiz, não mais como o Cordeiro imaculado. Ele era o Cordeiro quando veio, ele é o Cordeiro pascal, mas, amados, agora ele virá como justo juiz. Por quê? Porque a oportunidade nos foi dada, a oportunidade nos foi outorgada, a oportunidade é dada a todos, para mim e para você. Ou seja, a oportunidade de conhecê-lo, de ouvir a sua voz, de viver a sua essência através da sua palavra, é dada a mim e a você. A decisão de escolha é só minha e tua. Não há outra alternativa. Ou eu estou com Cristo, ou eu não estou. A palavra de Deus diz que a mornidão, ou aqueles que estão em cima do muro, digamos assim, é somente um exemplo. Você está aqui, na parte central, no meio, ao teu lado esquerdo está, ou direito, está as coisas de Cristo, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de paz, de amor, de esperança, e deste lado, muito próximo, o que separa é você mesmo. Muito próximo está as opções do mundo, as ostentações, a corrupção, o pecado, está do lado, muito próximo. A opção de escolha sempre foi minha e tua. Jesus
os apóstolos, os discípulos, Deus estabeleceu no Antigo, no Testamento e depois no Novo Testamento através de Jesus, que a opção de escolha é nossa, é minha e tua. Ele não é um pai opressor que fala para você e para mim, olha, vocês são obrigados a ouvir a minha voz e cumprir com a minha palavra. Não, ele diz para mim e para você, amado, escolha o melhor. Viva o melhor, viva uma vida abundante com a sua família, uma vida de paz, uma vida de esperança, mesmo que nesses tempos não haja riqueza na tua vida, mas jamais faltará o pão daquele que é justo e que vive pela fé. Então ele está dizendo para nós que ainda temos esperança. Ele fala nesse juízo que quando Jesus nos ensina sobre os pecados da omissão e do julgamento que cairiam sobre os mesmos, ocorrerá por ocasião da segunda vinda, no seu esplendor, na sua majestade, acompanhada de todos os anjos, assentar-se como rei Jesus, ou de fronte o rei. Em 1 Coríntios 13 fala que agora, neste instante, nesse momento, nós o conhecemos parcialmente, ou de ouvir falar, ou até mesmo de ter revelações da sua palavra, ou sentir a presença dele. Mas haverá um dia que o conheceremos face a face, como somos conhecidos por ele. Você já imaginou isso, amados? Nós vamos conhecer o Senhor da glória face a face, como somos conhecidos por ele. Isso é algo muito intenso, muito tremendo. E ele fala aqui, Jesus faz uma menção e fala para aqueles que estavam separados do lado direito, as ovelhas, dizendo claramente, olha, vinde a mim, amados de meu Pai, porque estive enfermo e me visitaste, estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber, estive preso e foste me ver, estive como forasteiro e me hospedaste. E os discípulos não entendiam e falavam, mas Jesus, quando esteve? Ou estas pessoas que estão de frente de Jesus, agora neste momento, na vinda do Senhor da glória, mas Senhor, quando? Quando esteve enfermo? Quando fui te visitar? Quando eu fiz algo por ti? Quando esteve preso, Jesus? Quando esteve nu? Quando esteve por ausência de vestimenta ou com fome e com sede? E ele fala, quando fizeste algum destes meus pequeninos, fizeste a mim. Ele está mensurando e deixando claro, quando nós fazemos algo por aqueles que carecem, que necessitam, que estão vivendo em extrema pobreza ou miséria, amados, eu não estou falando simplesmente de uma palavra, eu estou falando de uma palavra de conforto, de consolo, e além disso, um abraço, além disso, uma oferta, além disso, o alimento também que ele necessita, algo que eu faça para que ele entenda que Jesus ama ele e que quer salvá-lo, quer resgatá-lo. Porque alguns, amados, quando você encontra pessoas vivendo nas ruas ou decidiram ser andarilhos ou ter uma trajetória de vida independente, sem sequer ter responsabilidade com trabalho, com família, com ninguém, simplesmente caminham. Mas você conversa com eles e eles têm uma esperança, eles têm uma fé que nos ensina, porque eles falam, olha, eu não sei o que eu vou comer hoje, ou se terei o que comer hoje, eu não sei o que comerei amanhã, eu não sei onde debruçarei a minha cabeça, ou posso me dormir ou descansar, porque eu não sei se virá chuva, se virá frio, eu não sei se dormirei num cobertor ou sem cobertor, mas eles têm fé, porque eles falam, mas eu oro a Deus para que Ele guarde a minha vida, para que não me joguem pedras à noite, não batam em mim, não me joguem água fria numa noite de extremo frio, não me joguem lixo para comer. Amados, a oração deles chega até o trono, certamente como a nossa oração, quando nós reivindicamos algo ao Pai. Então Jesus aqui está dando uma esperança para você, amado, para mim e para você, dizendo, olha, que possamos desfrutar disso e fazermos algo por vidas, porque o propósito do reino de Deus sempre foi vidas. O propósito do reino de Deus não é que existam igrejas ou milhares de igrejas aqui na terra que fiquem estagnadas no seu patrimônio e não façam o ide, o pregar o evangelho a toda a criatura ou doar-se, servir pessoas. O propósito do reino de Deus
é servir pessoas para que todas tenham a oportunidade do arrependimento e da salvação, porque não há salvação sem arrependimento. Por quê, pastor? Como assim não há salvação? Quer dizer que toda pessoa que morreu sem se arrepender-se ou sem aceitar Jesus não é salva? A palavra de Deus nos revela claramente isso. Eu preciso me arrepender dos meus maus caminhos, arrepender-se dos maus caminhos, falar com Deus, Deus, eu me arrependo dos meus maus caminhos, eu me arrependo dos pecados, da vida corrompida que eu levo, porque eu não o conhecia, mas eu dependo de Ti para que isso seja promovido na minha vida, para que isso seja estabelecido na minha vida, porque sozinho nós não conseguimos, amados. Nós precisamos entender que Jesus outorgou isso, mas Ele é o Senhor da glória. A palavra de Deus nos revela que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, se Cristo verdadeiramente vos libertar. A palavra de Deus diz que existe sempre um texto e um contexto. Às vezes pessoas ou algumas entidades, algumas seitas religiosas, elas trabalham em textos isolados. Somente aquilo que favorece ao termo ou à lição que ele quer ministrar ou falar a pessoas. Agora, existe o texto e o contexto. Nós precisamos trabalhar e mensurar a dimensão do reino, que é muito maior. Ou seja, um texto não termina num versículo, ele tem continuidade, ele tem algo que dá um contexto para toda essa trajetória e que engloba tudo o que está sendo dito. Então nós precisamos ter clareza naquilo que está falando, naquilo que o texto está falando, porque se eu lesse para vocês somente, vinde a mim, amados do meu Pai, aqueles que estão à direita, mas por que ele está chamando, vinde a mim, amados do meu Pai? Porque fizeste aos meus pequeninos, fizeste a esses que precisavam, que eram necessitados, e fizeste a mim. O que ele está dizendo? Que estava neles, que estava com eles, amados. Deus tem um coração zeloso por essas pessoas de uma forma tremenda. É inacreditável, é algo muito intenso. Amados, você vê essas pessoas andando numa trajetória de rodovias e BRs, onde acidentes acontecem, pessoas que são saudáveis, se alimentam, têm dinheiro para comprar o melhor alimento. Essas pessoas às vezes se alimentam daquilo que é estragado, daquilo que foi lançado fora como lixo, e elas não são enfermas, não estão com enfermidades, porque Deus protege a vida delas, amados. Algo muito intenso que nós não conseguimos mensurar por causa do amor de Deus que Ele tem por essas vidas. E Ele declara a nós, porque fizeste a um desses pequeninos, ou a estes pequeninos, fizeste a mim. Então, amados, para que este julgamento na grande vinda, no grande dia, no dia da volta ou do retorno de Jesus, amados, que eu e você estejamos preparados para que o Pai nos separe como ovelhas e não como cabritos ou como bodes. Amados, nós, chamados por Jesus, existe uma trajetória de vida. E você precisa ter esperança que você vai ser salvo. Mas para que haja salvação, existem alguns critérios estabelecidos. A graça, alguns trabalham falando, nós vamos falar outro texto essa semana sobre a graça de Deus sobre nossas vidas. A graça veio, sim, Jesus nos redimiu de todo pecado, mas a vida continuou e nós continuamos a nos transgredir, a pecar, mas nós precisamos voltar à essência de adoração, nos arrepender dos nossos maus caminhos, fazer pelo próximo, fazer por estes que necessitam, para que Deus nos chame no grande dia. Vinde a mim, amados de meu Pai, e aquilo que Ele preparou para nós desde antes da fundação do mundo é infinitamente maior do que nós imaginamos e pensamos. Que você creia nisso, amados. Entenda que isso é tremendo. Ajude pessoas, converse com pessoas que necessitam, ame-as, se doe tempo a elas, doe algumas coisas a elas, converse com elas, ouça-as. Ouça essas pessoas, certamente nós aprenderemos com elas. Que esta palavra possa revelar-te algo novo e precioso daquilo que nós às vezes esquecemos. Que a paz do Senhor, a graça do Senhor e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com a tua vida e com a tua casa, em nome de Jesus. Amém.
Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.